Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer o carinhoso convite, Dr. Paulo, a recepção, o acolhimento aqui dos confrades, irmãos gaúchos, né? Me sinto acolhido, me sinto feliz e trago o abraço de terras capixabas e que Jesus nos abençoe para tratarmos desse assunto que é tão espinhoso, que é tão desagradável, que toca fundo muitos de nós aqui nesse salão. Quando nós vamos falar do assunto aborto, a exemplo do que o Dr. Roberto Lúcio colocou dos vícios, esse é um assunto próximo, muito próximo de nós. É comum em nossas famílias, no nosso círculo de amigos ou na nossa própria vida pessoal. Se não é dessa vida, de alguma outra. Então, de alguma maneira, esse assunto nos toca profundamente, quer na posição de pessoas que nos demos a esse ato desatinado ou como pessoas que fomos vítimas dele no processo de reencarnação. Então, o aborto é algo que realmente nos toca profundamente. E acho muito oportuno que, nesse evento em que se discute o Espiritismo em ação, aprender para fazer, nós tenhamos a oportunidade de falar, então, sobre esse tema. Na doutrina espírita, nós temos uma literatura vasta, uma literatura que não deixa dúvida alguma sobre o papel da interrupção da gestação, né? Kardec pergunta especificamente qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E os espíritos respondem que é o direito à vida. E que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. Então, é claro, é para não haver dúvida no movimento espírita. É para não haver pensamentos dúbios. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal, quer seja no início da vida, quer seja na terminalidade, quer seja em qualquer momento da existência. A vida é um dom inalienável, né? A vida, ela não nos pertence, ela nos foi concedida como graça, como dom. Então, nós não somos donos da nossa vida. Não temos como lutar contra isso. Isso é um fato. Então, nós não podemos atentar contra a vida do semelhante, contra a nossa também não. No Decálogo, na Gênese de Moisés, isso já está bem claro também no 5º mandamento. Então, na nossa tradição cristã, que somos herdeiros do judaísmo, nós temos já bem forte também essa concepção. Toda a cristandade considera dessa forma, não só os espíritas. E, se não bastasse, a legislação dos países americanos, latino-americanos, países americanos, Estados Unidos também, estão regidos por esse pacto que tem poder de lei. Cada país deve respeitar isso como sua lei, deve incorporar os princípios desse pacto de São José da Costa Rica nas suas constituições, e esse pacto, no seu artigo 4, em 1969, já dizia claramente, toda pessoa, falando dos direitos humanos, quando nós vemos falar de direitos humanos, direito de interromper a gestação, é justamente o oposto. Que nós vemos muitos ativistas defendendo isso como um direito humano. Nós ouvimos isso. Então, o que é, de fato, uma regra pactuada em 1969 e tem que ser rediscutida, se quiser mudar alguma coisa, é que toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, meus amigos, nós temos, dentro da doutrina espírita, eu citei apenas o Livro dos Espíritos, mas a literatura espírita é muito vasta. Nós temos várias passagens que falam a respeito do tema. Eu não quero me deter nelas, porque o tempo não permite isso. Quero focar mesmo no que nós podemos fazer para salvar as vidas.
Nós temos a lei do nosso país, que é uma lei que protege o bebê. Nós não precisamos de melhorar a lei que garante o direito à vida, não precisamos, a nossa Constituição brasileira, Código Penal brasileiro já faz isso muito bem. Nós precisamos colocar em ação. Por quê? Em Vida e Sexo, o benfeitor espiritual Emmanuel coloca que reconhecemos no aborto um dos grandes fornecedores das moléstias de causa obscura e das obsessões catalogáveis na patologia da mente, nas doenças da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Olha, prisão? Por que uma pessoa que faz aborto não vai para a prisão? Raramente isso acontece aqui no Brasil, pelo número de abortos. Então, o benfeitor espiritual está equivocado. Porque ele fala, reconhecemos no aborto uma das causas das moléstias da mente que enchem hospitais e prisões. E também a gente não vê no hospital mulheres que estão internadas por problemas ligados a aborto. A gente vê isso com frequência. Vamos deixar essa fala do benfeitor espiritual em stand-by. Vamos avançar e depois nós vamos voltar à reflexão sobre isso aqui, para nós vermos a justiça disso. Avança ele no próprio Vida e Sexo, que o aborto é uma calamidade. É uma calamidade. Calamidade, porque é uma fuga do dever. Então, causa, em níveis profundos do psiquismo, sentimentos relacionados a essa fuga do dever. E aí, então, André Luiz, o próprio Emmanuel, em vários livros, ele fala que o aborto seria a causa de moléstias de causa obscura, de obsessões, de psicopatologias, doenças psíquicas. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, ele vem nos falar de consequências, como um enfraquecimento do centro reprodutivo, miopraxia do centro genésico atonizado, gravidez ectópica, síndromes hemorrágicas da gravidez, descolamento prematuro da placenta, a placenta prévia, ou então hipocinesia uterina relacionada a infecções, outros problemas, né, relacionados às molas, neoplasia trofoblástica gestacional, que é um tumor, em vez do embrião gerar uma criança, gera um tumor, poderia ter causa lá no aborto, olha só. Síndromes circulatórias graves, cardiopatias gestacionais. Tudo isso como causas, doenças de hoje com causa no passado. Mas não é só isso. Na comunidade Espírita Esperança, onde nós trabalhamos e recebemos no atendimento fraterno pessoas em dores espirituais e físicas, essas pessoas buscam o atendimento fraterno e um atendente recebe essa pessoa, faz o acolhimento, procura entender o seu drama e, muitas vezes, com esse diálogo, já consegue um direcionamento para o caso. Então, já vão encaminhar para um grupo de estudo, para as reuniões públicas, para passe, água fluidificada. Mas, algumas vezes, o diagnóstico é difícil. É difícil dizer se aquela pessoa vive um processo de obsessão mais séria, se o adoecimento físico está relacionado a isso, um assédio espiritual, por exemplo, ou não. Então, nós levamos essa pessoa para um exame espiritual. Ela vai para uma sala, tem vários médiuns, ela recebe um passe, durante um tempo que ela fica naquela sala, uns 3 a 5 minutos, ela levanta, vai embora. Quando ela sai, a luz acende, e os médiuns vão falar o que observaram do caso. E, então, isso permite o diagnóstico real, o diagnóstico mais amplo, o diagnóstico profundo do seu problema. Então, a gente denomina esse trabalho de varredura medianímica, e o Dr. Bezerra já apontava para esse método em A Loucura sob o Novo Prisma. E o professor Lamartine Palhano, que morou muitos anos lá no Espírito Santo, ele descreveu detalhadamente esse trabalho que a gente faz. E vejam bem, o aborto ele é responsável por 13,5% dos casos que nós recebemos no exame espiritual, não no atendimento fraterno. Mas dos casos graves, 13,5%. Então, acredito que o número de pessoas que nós recebemos na nossa casa, no atendimento fraterno, é bem maior. Eu não fiz essa conta, só fiz da psicoscopia, que é onde eu atuo. Então, é um problema próximo de nós, na casa espírita. Nós vamos falar desse tema delicado, como?
porque as pessoas estão ali no atendimento fraterno, vão participar dos estudos, da reunião pública. Precisamos pensar muito nisso. Bom, talvez porque o nascimento de um filho confirma o que é natural para o psiquismo materno. Da mesma forma que o sol nasce de manhã, o dia transcorre, de tardezinho o sol se põe, isso é natural para o movimento do astro, rei e da terra, também na vida nossa, o que é normal, esperado, é que, ao chegar, depois de acontecer a fecundação, a concepção, passa uma gravidez toda e a mulher vai dar à luz. Quando nós cortamos isso no meio do caminho, nós mudamos a evolução natural. E, lógico, nós podemos causar adoecimento, problemas. Vem problemas, tanto para o psiquismo quanto para a parte física, porque a genética desse corpo, a genética está esperando que o bebê nasça. Mas, se não nasce, essas energias, toda essa vitalidade vai ser dedicada, vai ser gasta onde? Porque está presente. E ela não se aniquila com a saída do ovo. O corpo da mulher continua no seu trabalho. Ele não foi solicitado? Na hora da fecundação, não começou uma revolução, desde que o espírito sai do mundo espiritual e se liga no mundo material aqui, pela entrada do espermatozoide no óvulo, começa uma força. O ministro Clarencio, em Evolução em Dois Mundos, fala que é uma força inelutável. Imagina que é uma força que você não consegue lutar contra, é uma força poderosa, então, que liga esse espírito a esse corpo material, formando um corpo para o bebê e causando modificações no corpo da mulher para que ele possa fazer o desenvolvimento desse bebezinho. Interromper esse processo arbitrariamente tem preço, tem custo. Nós temos que pensar nisso. E a pesquisa científica, aí já não é mais espírita, a pesquisa científica, ela nos mostra todos os trabalhos, inclusive feitos em países materialistas, que a culpa, ela é um sentimento presente nas pessoas que interromperam a gravidez. Eu me lembro do caso de uma senhora de quase 70 anos, que eu recebi recentemente, 6 meses, e na história médica eu perguntava quantos filhos ela teve, e ela me falou que teve 2 filhos e interrompeu uma gravidez, mas aquilo não mexia com ela, que ela não tinha sentimento de culpa, e falou por meia hora. Mas eu não perguntei nada disso. Eu só perguntei quantas gestações ela teve. Ela me falou que teve 2, interrompeu uma, que aquilo não mexia com ela. Mas ela tinha 70 anos. E então, para nós pensarmos, essa senhora carregou isso por uma vida, e foi nesse momento, ali no consultório, ela colocou esse sentimento. Então, isso é presente, ela existe. Não confessa porque é uma canalice, porque não está errado, porque eu vou ser condenado, mas existe. E isso causa nessa pessoa grande dor, grande dor. Então, quando nós falamos de a culpa está relacionada a uma responsabilidade dada à pessoa por um ato que provocou prejuízo material ou espiritual para ela mesma ou para outra pessoa. Isso aqui não é espiritismo, isso é a psicologia. No sentido subjetivo, a culpa é um sentimento que se apresenta à consciência, quando o sujeito avalia seus atos de forma negativa, sentindo-se responsável por falhas e erros e imperfeições. E no sentido religioso, está relacionado à questão do pecado. Pecado mortal, pecado. Agora, como que nós vamos entender essa situação dos sentimentos com os conhecimentos modernos da biologia, da genética, da epigenética? Então, esse pesquisador, o Bruce Lipton, olha bem, ele parece espírita, né? E ele era ateu quando ele fez as suas pesquisas. Ele diz o seguinte, que pensamentos são energias da mente que influenciam diretamente a maneira como o cérebro físico controla o funcionamento do corpo. Então, os pensamentos interferem como que o corpo vai funcionar. A energia do pensamento pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células. Então, é o pensamento que governa como vai ser o funcionamento do nosso corpo, o adoecimento, a saúde. Então, vamos imaginar a culpa interferindo nos genes. Como que a culpa funciona na nossa parte genética, gerando respostas no nosso corpo. Então, é por isso que no Outubro Rosa, nós discutimos a questão do câncer de mama e tem muitas publicações mundo afora fazendo a relação entre câncer de mama e aborto provocado, por exemplo. Né? Não só. Então, a síndrome pós-aborto. Então, veja bem, culpa, ansiedade, desespero, são
problemas que podem acontecer para a mulher que interrompeu a sua gestação. Ela vai procurar os consultórios de psiquiatria. Ela não vai falar assim, doutor, estou padecendo de aborto. Não é isso. Ela vai chegar com depressão. E, às vezes, ela não declara. E, às vezes, ela nem identifica. Ela não consegue, que é tão doloroso, é tão difícil ela lembrar, ela colocar isso em fatos. Ela guarda no seu mais profundo, porque, afinal de contas, nós respeitamos a Deus, mas somos frágeis, imaturos, e na nossa infância emocional, cometemos deslizes, e até mesmo, em alguns momentos, na nossa covardia, nós fraquejamos, e nós adoecemos, e nós nos culpamos, e esse é o sentimento presente que adoece. Bom, não só da síndrome pós-aborto, né, do estresse pós-traumático, mas, olhe bem, a taxa de mortalidade materna, ela aumenta muito nas mulheres que tiveram a gestação interrompida nos próximos 10 anos depois da interrupção. Essas mulheres, elas se tornam mais descuidadas no trânsito. Isso é um estudo feito num país materialista, a Dinamarca. Essas mulheres morreram de morte violenta. Eles pegaram os registros de morte daquele país e tentaram identificar que fatores em comum tinha na história dessas mulheres. E viram que mulheres que interrompiam voluntariamente a gravidez, porque ela é registrado, é permitido pela lei, então eles conseguiram identificar isso nos registros médicos. E viram que essas mulheres, se for uma soldado, né, uma mulher militar, ela vai trabalhar sem colete à prova de balas. Se é uma pessoa que dirige, ela fica desastrada no volante e ela morre. Mas desgosto da vida? Não sei, né? O estudo mostra o fato, a gente pode pensar no que leva a isso. Ou então suicídios. Veja que interessantíssimo esse estudo feito na Finlândia. Da mesma forma, pegaram as pessoas que desencarnaram pelo suicídio e procuraram identificar, comparar a morte de acordo com o status reprodutivo. Então, viram o seguinte, que a população, a mulher que menos morre é a mulher que teve parto. E eu, aqui, parto. A mulher que teve bebê, parto. Mulher que pariu. Eu estou cansado de ouvir. A mulher chega, quando vai fazer uma cirurgia, ela fala assim, doutor, eu não posso morrer, porque eu tenho filho. Aqui também é assim. Então, ter neném é um fator protetor. É para nós pensarmos, porque tem pessoas que falam que interromper a gravidez é um fator de proteção para a mulher. A pesquisa da Finlândia mostra que ter filho é um fator de proteção para a mulher. Por um outro lado, a população que, em segundo lugar, suicida menos, é a população em geral. Considerando o status reprodutivo, né, nós temos agora a mulher que teve uma perda gestacional espontânea. Ela queria ter o bebezinho, engravidou e não conseguiu levar adiante. Essas mulheres, muitas vezes, não suportam a dor dessa perda, não conseguem reestruturar suas emoções e, muitas vezes, se relacionam ao suicídio. E o grupo que mais é exposto ao adoecimento psíquico, angustiante, profundo, uma dor, porque o suicídio é um sintoma, é um grito de socorro, é um pedido derradeiro de ajuda. A pessoa que não está suportando a sua dor, porque ela não quer morrer, ela quer aliviar a dor. Então, relacionada à reprodução, são as mulheres que interromperam voluntariamente a gestação. Vejam, meus irmãos, a gravidade disso para uma mulher, né? Isso nos ajuda a nos posicionar. Então, a interrupção da gravidez não planejada, ela não traz benefício para a mulher, como se diz aí afora. Eu citei o câncer de mama, o suicídio e aumento de morte materna, porque movimentos sociais radicais do feminismo dizem que permitir o aborto legal é uma maneira de evitar mortes maternas. Estou mostrando que não é isso. Nos Estados Unidos, que é um país onde o aborto é liberado, sabe qual foi o impacto na redução de morte materna? Nulo. Aqui no Brasil, eu vou mostrar mais adiante, o aborto é a 5ª causa de morte materna. Morte de mulheres relacionadas ao processo reprodutivo. É a 5ª causa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, o aborto legal, que eu não gosto dessa palavra, porque legal é uma coisa boa, ótima, que faz bem. Se eu falar que o meu amigo Gilson é legal, o Roberto Lúcio é legal, são pessoas bacanas, que eu não gosto de falar que é permitido por lei. Falar que aborto é legal dá sensação para os incautos que é bom.
Porque um país está dizendo, então eu me nego a falar que o aborto é legal. Mas nos Estados Unidos, o aborto é permitido, e esse aborto permitido, sabe o que ele fez com a redução de morte materna? Colocou a morte materna em 5º lugar. Ele é a 5ª causa de morte materna nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o aborto é a 5ª causa de morte materna. Nos Estados Unidos, onde milhões de mulheres fazem o procedimento de interromper a gravidez por ano, o aborto é a 5ª causa, não mudou nada. E não é só lá, em outros países também. Então, interromper a gravidez não planejada não faz bem e faz mal. É um problema de saúde pública. A propaganda enganosa que nós somos vítimas, elas são usadas de forma a chocar, a sensibilizar a sensibilidade das meninas, das nossas adolescentes, porque nós não queremos que os úteros sejam caixões, né? Nós não queremos, nós não podemos... Nós queremos que as meninas façam a contracepção para não ter que abortar. Mas se elas engravidarem, elas não têm que morrer, elas podem abortar para não ter... Isso é propaganda enganosa. Eu vou mostrar os números para vocês. No Uruguai, onde foram feitas essas fotos, desde que o aborto foi liberado, ele aumentou 5 vezes no país. Porque as pessoas acham que é legal, é bom. Começa a usar demais, muito mais do que aqui. Então, é um problema sério, sim. A Fundação Bill Gates aumentará doações para o aborto para compensar os cortes de Donald Trump. Porque Donald Trump é radicalmente contra o aborto. Aquela marcha enorme que teve em Washington, logo quando ele assumiu, era de marcha das mulheres, vocês se lembram? Das mulheres ativistas contra a proibição do aborto, porque ele cortou as verbas. Essa informação chegou clara desse jeito para nós? É porque ele é canalha? É porque ele é confuso? Não foi isso que ficou para a gente? Pois é. Manipulação dos dados. Mas o Bill Gates, da Microsoft, apoia o aborto. Agora, para nós pasmarmos, os democratas nos Estados Unidos, essa semana, propuseram e foram derrotados o aborto até 20 semanas. E pensar que meu ídolo Barack Obama era um democrata que apoiava isso. Então, olha que mundo nós estamos vivendo, para a gente pensar direitinho, para a gente se posicionar. As forças pró-aborto são muito bem organizadas, não são inocentes. Nós somos tolinhos. Nós falamos de paz e amor, nós trabalhamos com a rosa, nós não trabalhamos com a espada, nós não queremos o verbo que fere, não é assim? E isso pode ser confundido com a inércia, com a falta de ações. E, nesse caso, especificamente, nós não temos que partir para a agressão, porque não é ela que resolve, mas para a inteligência e a sensibilidade de sermos proativos. Porque os grupos pró-aborto, eles são muito bem organizados, e eu vou mostrar algumas ações, como essas marchas, com milhares de pessoas. Então, campanhas protagonizadas por personagens públicas do Brasil, fazem campanhas belíssimas e são associadas à questão do aborto. Então, veja bem, na camiseta da artista, precisamos falar sobre aborto. E a mesma frase numa revista dizendo o seguinte, também uma inverdade, a cada 2 dias morre uma brasileira morre em decorrência do aborto ilegal. A cada 2 dias morre uma brasileira. Certo? Não é isso que está lendo aqui? E essa mesma frase é repetida no post de baixo em outra fonte. Uma fonte, outra fonte. A mesma informação, distorcida. Porque, veja bem, o dado que nós temos... vou passar esse aqui, eu vou voltar naquele anterior. O dado que nós temos do Ministério da Saúde, é um dado público, está disponível na internet para todos nós, do DataSUS, é que no ano de 2010, aconteceram 1.157 mortes de mulher em idade fértil no Brasil, não ligada a aborto, em idade fértil, e 32 relacionadas ao aborto. Meus amigos, francamente, isso não é milhares, isso não é pouco, isso é para não existir. 32 mortes relacionadas a aborto. Mas pode ser aborto provocado e aborto espontâneo também. Mas ainda que fosse só aborto provocado, não é milhares. E isso é repetido aos 4 ventos. Na hora que um deputado vai fazer a lei e aprovar a lei, um senador, é isso que é dito lá na tribuna da Câmara. Quando um ministro do Supremo tem que votar, é baseado nessas informações que estão na mídia. E a imprensa gosta disso. A classe
Jornalística protege muito essa ideia da interrupção da gravidez, assim como artistas. Não que todos sejam a favor, mas a gente vê o poder da comunicação, porque são formadores de opinião. São pessoas queridas do grande público. Né? Então, olha só o que aconteceu no Brasil na evolução do tempo, que também são dados do Ministério da Saúde. O Brasil não permite o aborto, certo? Se a gente liberar o aborto, vai diminuir a mortalidade, certo? É isso que é dito, não é assim? Vejam bem, o que aconteceu no Brasil em 1990? A interrupção da gravidez, o aborto era aqui, 16,6 mortes de mulheres a cada 100 mil bebês que nasciam. Era a terceira causa de morte materna no Brasil no ano 1990. Nessa época, nós tínhamos 171 mortes de mulheres no ciclo reprodutivo para cada 100 mil bebês que nasciam. Depois disso, não foi liberado o aborto no Brasil. Mas olha o que aconteceu com o aborto. Foi só diminuindo, e hoje o aborto no Brasil, em 2010, passou a ser a quinta causa de morte de mulheres no ciclo reprodutivo, representando 42 mortes para cada 100 mil bebês que nascem vivos. Ué, mas o que aconteceu? Não liberaram o aborto e diminuiu a morte materna? Tem alguma coisa errada? É porque melhoraram as condições de saúde, pré-natal, assistência no hospital, quando a mulher precisa de vaga, ela é internada, mais contracepção, mais esclarecimento. Então, diminuiu sim, mas não é por causa da liberação do aborto. Bom, então, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que o aborto é um problema de saúde pública, porque são de 46 a 55 milhões de bebês abortados todo ano. Porto Alegre tem quantos habitantes? É isso aí. Uma população, quantas populações de Porto Alegre por ano são abortadas no mundo? Impedidos de cumprir seu projeto reencarnatório. Então, meus amigos, nós não podemos realmente pensar que isso não existe. Isso existe. Isso é a causa da guerra? Isso é a causa do radicalismo? Porque os espíritos ficam furiosos no mundo espiritual. Se o espírito perdoa, tanto melhor, mas se o espírito não perdoa, ele vai integrar quiostes, que falanges. Quem recolhe essa alma desditosa que tem a oportunidade negada? Não é simples. Né? Bom, o que leva uma ativista, Sarah Winter, a deixar a posição de ativista para se tornar ativista pró-aborto feminista? Depois ela fez um aborto e agora ela é ativista contra o aborto. Por que será, meus amigos? Perto do que nós expusemos. Ou então, por que a cantora Vanusa veio de público falar que se arrepende de ter feito o aborto, assim como a cantora Elba Ramalho, que também é uma ativista do movimento Sim à Vida, inclusive. A Elba Ramalho participa das ligações telefônicas, conversa com meninas, dá depoimento pessoal. É maravilhoso o trabalho dela. Ou então, agora recentemente, a atriz Cássia Kiss foi entrevistada pelo Pedro Bial, dizendo que ela se arrepende profundamente. Vamos lembrar que ela teve câncer de mama, a relação que eu já tinha apontado. Então, meus amigos, são mulheres que tiveram a coragem de ir para a televisão e falar o que fizeram, mas elas não gostam dessa ideia, elas querem contribuir. Então, como salvar bebês? Queria lembrar, então, que a gravidez é um estado delicado, sensível, é um estado maravilhoso, em que a mulher ela se sente na sua plenitude, desde que ela tenha as condições. Já está casada, é bom. E muitas vezes, esses dias eu recebi no consultório a Rose, uma menina de 22 anos, pobre, e ela foi encaminhada pelo Sim à Vida, para eu conversar com ela. Ela estava vacilante, já tinham passado para ela a mensagem da vida, para ela preservar a gravidez, mas ela estava vacilante se ela ia levar a gravidez adiante ou não, por medo do pai. Ela tem um namorado, está bem com o namorado, mas, olha, ela contou para o pai. O que aconteceu? Eles vão casar, estão felizes. Ela achava que o pai não ia. Há pouco tempo eu recebi uma outra menina, a Anne, uma menina que faz faculdade, e ela, da mesma forma, uma classe média, achava que o pai não ia acolher de forma nenhuma, que isso ia ser o fim da vida dela. E ela levou a gravidez adiante, o pai está amando. Lembro de outro caso,
da Isabelle. Menina de 19 anos, ela teve um câncer de ovário com 12 anos de idade, tirou o ovário. O pai dava graças a Deus todo dia porque ela estava viva. Quando ele ficou sabendo que ela engravidou, ele só bendisse. Porque a menina dele, que nem sabia se ia viver, estava agora sendo mãe, ele ia ser avô. Então, assim, essas mulheres precisam saber do apoio que elas têm. E muitas vezes os filhos não conhecem seus pais, porque eles acham que o pai vai repudiar, que o pai vai recriminar. Então, precisamos deixar explícito para os nossos filhos, não incentivando a engravidar de uma forma não planejada, porque isso é um tumulto, mas nós gerarmos vínculos de confiança, de proximidade. E toda vez que nós tomarmos conhecimento de que tem uma vidazinha, uma vida frágil, que ainda não se concretizou aqui na encarnação, está no útero ainda, já começou o processo, mas não concretizou, essa vida precisa de apoio. Se nós sabemos de uma menina que precisa de apoio, vem cá, minha filha, vem cá, é uma filha, vem cá, minha filha, vou cuidar de você, eu te levo para fazer exame. Está precisando de quê? Do enxovalzinho? Não, nós vamos te ajudar. E o futuro, Deus proverá. Vamos dar uma palavra de apoio. É uma. É igual aquela corda que você lança para uma pessoa que está se afogando. É uma única corda que ela se agarra e ela salva do afogamento. É uma única mão que é oferecida para a mulher que está se sentindo enfraquecida. É uma única mão que salva essa mulher. Ela só precisa de uma. Nesse sentido, esse projeto que se inicia, que já existe aqui na Mergs, ele é maravilhoso, né? Então, eu conheci o Sim à Vida em 2015, no Medinesp de Goiânia. Em junho, em agosto, nós iniciamos o primeiro seminário lá em Vitória para aprendermos. Em setembro, nós já fizemos o início dos trabalhos. Foi maravilhoso. Desde então, nós temos ganhado muito com esse trabalho. É muito maravilhoso. E é uma maneira de dar apoio, como está bem dito no banner. Nosso mesmo propósito é esse do banner, é apoiar mulheres no seu processo reprodutivo. Ou então, outra coisa que nós podemos fazer para salvar bebês do aborto. Dr. Bezerra de Menezes, como brilhantemente o nosso irmão Alexandre Anéfalos falou mais cedo, Dr. Bezerra de Menezes era um ativista. Dr. Bezerra de Menezes era um ativista, ele ia para a tribuna, ele usava a sua voz, ele escrevia nos jornais, ele escrevia no O País, que era o Globo da época, o Jornal do Brasil da época, o Estado de São Paulo da época, né? Não sei daqui de Porto Alegre, o grande jornal, mas era uma pessoa comprometida em formar a opinião pública. Então, eu coloquei alguns artigos que eu pude escrever e publicar lá na minha cidade, mas a gente tem espaço. Por exemplo, eu escrevi na coluna Tribuna Livre. Ninguém me convidou para escrever sobre esse assunto. Também não preciso ser. Escrevi o artigo, submeti, eles aceitaram. Então, nós podemos dar uma pequena contribuição, nós podemos gravar um vídeo sobre um assunto. Por exemplo, eu não gosto da palavra aborto legal, já falei isso para vocês. Então, eu escrevi um texto sobre aborto legal, publiquei no jornal. E falei assim, não, eu vou gravar um vídeo. Gravei um vídeo e botei na internet. Ficou maravilhoso? É o que eu posso fazer. Sinto muito se não ficou bom. Mas se eu conseguir influenciar meia dúzia de pessoas para refletirem, são meia dúzia de pessoas. Né? Mas a gente pode fazer isso. E por que é importante fazer isso? Porque os ativistas para o aborto estão bem organizados. Nós precisamos criar matéria na internet circulando. Quando você colocar aborto, vai ser pela defesa da vida, evitar o aborto e não fazer aborto. Então, quando você bota no site, na ferramenta de busca lá no Google, aparece o artigo da defesa da vida, se você escreveu e colocou um vídeo, uma foto, o que quer que seja. Educação para a criança e o jovem espírita. Isso é fundamental. E por quê? Porque lá no nosso estado, nós temos muitos jovens espíritas que são a favor do aborto. Eu não sei aqui. Eu li uma pesquisa feita no estado de São Paulo, também, mostrando a mesma coisa. De debates difíceis até, eu já tive a oportunidade de fazer com jovens espíritas. O que me faz pensar que a gente tem que trabalhar com crianças, porque esses jovens não fortaleceram em si aquele conceito lá de valorização da vida. Kardec pergunta especificamente se pode fazer aborto. Gente, Kardec pergunta, pode fazer aborto? Não. Só se a mãe estiver morrendo.
Aí você faz o aborto para salvar a vida da mãe. Mas com dor no coração, né? O que a mocidade discute? O jovem é a favor, tudo bem, a mocidade discute, mas o jovem não é obrigado a aceitar tudo que se discute na mocidade. Mas a mocidade discute. A carta de Paulo a Timóteo, fugir, ó Timóteo, dos prazeres da juventude, porque aquilo ali é maravilhoso de se estudar numa mocidade, ajuda o jovem a se posicionar, a se fortalecer, e tantas outras coisas maravilhosas. Trabalhar essa ideia. Isso aqui é o nosso encontro de mocidade espírita do Espírito Santo, que é feito no Carnaval. Nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar essas questões do aborto em algumas ações junto aos jovens, e a gente não consegue medir o resultado, mas eu acho que é essencial nós fazermos essa ação. Outra coisa, na nossa AMES, lá no Espírito Santo, nós temos uma reunião pública que é organizada pela AMES, e esse cartaz aí, no caso, a nossa amiga Cristina, ela está falando sobre valorização da vida, colocar temas que contemplem esse assunto. Né? Ou então eu listei uma série de assuntos aqui do lado. Por exemplo, psiquismo fetal. Se eu explico que existe um psiquismo fetal, a pessoa que acha que é só um monte de células, aquele bebezinho, aquele embriãozinho, é só um monte de células, mas o estudo do psiquismo fetal, que é bastante profundo, já está bastante desenvolvido, mostra que não, que tem um ser ali e combina muito bem com a ideia da reencarnação, encaixa perfeitamente, então essa pessoa vai pensar diferente. Né? Sexo e namoro, usar responsavelmente a sexualidade, enfim. Como a gente recebe pessoas na casa espírita, como eu vou falar do aborto na casa espírita? Eu tenho que ter delicadeza, não é inquisição. E eu já escutei tantas palestras e tantas falas que são uma punhalada, ao ponto de, um tempo atrás, na casa espírita onde eu atuo, eu queria falar sobre esse assunto, e a pessoa que coordena os estudos, ela falou assim, não, esse é um assunto delicado, não dá para falar, não. Eu falei assim, sim, é um assunto delicado, precisamos falar do aborto. Precisamos falar do aborto. Gente, mas com generosidade. Lá no nosso atendimento fraterno, metade das pessoas que nos procuram são espíritas, a outra metade não. Então, imagino que é um católico. No catolicismo tem 3 naturezas de pecado. O pecado original, o pecado venial e o pecado mortal. O pecado mortal, ele gera uma morte espiritual, afasta a pessoa da caridade e da salvação. O que é isso? Ela vai para o inferno direto. Vocês estão rindo, pessoal? Quem aqui não veio da Igreja Católica? Isso fica lá dentro. É pecado mortal. A gente não fala que é pecado, mas a gente sabe que é pecado. A gente sente. Então, olhe bem como nós vamos acolher essa pessoa, como nós vamos tratar desse assunto. E olha, a literatura espírita é tão delicada quanto a isso. Joana de Ângeles falando de como desfazer as imagens que ficam registradas. Ela fala assim, são as ações amorosas que nós temos, que vão diluindo aquelas imagens odientas do nosso passado. Então, é com ações no bem. Ações no bem. Quer ficar livre? Seja caridoso. Não precisa ser por grandiosidade, não. Pode ser para ficar livre mesmo. Mas faça o bem. Faça o bem. Ela explica isso com muito amor, com muito carinho. Então, assim, a literatura espírita, ela ensina a gente a falar bonitinho sobre o acolhimento, de uma forma suave, de uma forma justa, e não é piegas, uma forma técnica, profunda, né? E nós temos que aproveitar. Uma outra coisa que lá na nossa AMES, nós temos um projeto chamado AMES na Casa Espírita. Então, um colega nosso fez contato com as casas espíritas da Grande Vitória, perguntando que casas gostariam que membros da AMES fossem palestrar sobre assuntos que nós, da AMES, escolhemos. E, então, aproveitamos nessa participação para falar de temas de valorização da vida, porque, às vezes, uma casa, ela não vai imaginar que, eu posso encomendar uma palestra sobre recusa da maternidade na perspectiva do atendimento fraterno? Ela não vai falar isso, eu falo. E a gente
pode utilizar esse espaço, a gente tem utilizado. Também nós tivemos um encontro que eu acho que é bastante promissor, da Associação Jurídica do Espírito Santo, que é o Dr. Cássio, que é dessa instituição. Eu estou representando aqui a AMES, e o Fiorido, ele representa os militares, e ele trabalha com apenados, com a visita, com a assistência espiritual aos apenados. Um trabalho belíssimo. Isso é feito dentro da AMES. A AMES está sendo o catalisador dessas forças. Então, buscar ajuda nos nossos parceiros dentro do próprio movimento espírita. Ativismo em rede. Eu já mencionei alguma coisa do ativismo em rede. Por exemplo, está na mão ainda da ministra Rosa Weber aprovar ou não a descriminalização do aborto até 12 semanas. Não foi julgado ainda, meus amigos. Não foi julgado. Nós temos que pressionar, acionar essas petições, avais, Citizen. Nós podemos fazer uma petição. E se eu tiver 100 mil, 200 mil pessoas que assinaram essa petição, isso influencia, sim, o político, o tomador de decisão, né? Então, eu compartilhei na minha página do Facebook. Senado Federal, Programa de Cidadania e Consulta, e a PEC que protege a vida humana contra o aborto desde a sua concepção. É o Estatuto do Nascituro. O Estatuto do Nascituro, ele visa proteger a mulher, para que essa mulher que descobre que está grávida, ela aborta por causa de quê? Porque ela se sente sem apoio. O Estatuto do Nascituro, ele não quer garantir direitos para o embrião. O embrião já tem. É para apoiar a mãe. É dar condições para essa mãe levar a gravidez sem precisar da esmola, da caridade. Então, compartilhar isso na rede. Ou então, olha só que legal, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Vamos divulgar as imagens dos atos nacionais em defesa da vida. E esses atos nacionais em defesa da vida, eles têm acontecido com bastante frequência. Divulgar falas de grandes personalidades, porque isso aqui, meus amigos, vai encher os conteúdos da internet de uma forma virtuosa, né? E aí eu tenho que dar os parabéns para Zezé Luz, que é uma cantora católica, uma ativista. Os católicos estão anos-luz na nossa frente nessa organização. Essa mulher é uma paladina pela vida. Ela é fera, ela viaja, ela faz palestra, ela canta, ela vai por cima do carro elétrico, ela usa o dom dela, ela sobe no carro elétrico, no trio elétrico, para puxar a marcha da vida e vai mobilizando atrás dela, vão pessoas valorizando a vida. Então, esse ativismo é muito importante, né? Ativismo legislativo. Então, aqui no caso, por um voto, agora esse ano, o aborto é proibido no Chile desde 1979. Eles queriam legalizar de novo. Então, por um voto apenas, só um voto, o Chile conseguiu manter o aborto proibido. Nós temos que fazer pressão nos nossos candidatos, pessoal. Se a gente ficar aqui só rezando, Joana de Ângeles não consegue. Não consegue. Ou então, proposta de emenda à Constituição, já falei dessa aqui. Mesma coisa, nós vamos votar lá no site do Senado, vamos entrar e votar, é muito simples, é fácil demais, não é besteira. A gente pode pensar que isso aqui é um clichê de internet, não é, isso não é bobagem, isso tem efeito. Ações pró-vida. Hoje está acontecendo lá em Vitória e em muitas cidades do Brasil, a marcha em defesa da vida. E são ações muito simples, a gente vai para a rua com uma camiseta, e a gente vai andar na rua, só isso, não vai brigar com ninguém, não vai jogar pedra em ninguém, não vamos chamar ninguém de aborteiro, ninguém vai chamar de ninguém de nada. A gente vai falar que nós somos pró-vida, nós valorizamos a vida, nós achamos que o bebê precisa de proteção. É só isso. E vamos caminhar. Os nossos filhos vão ver, vão ficar sabendo. Essa foi a primeira marcha que nós participamos em Vitória, junto com os irmãos católicos, protestantes. Foi um encontro interconfessional muito bacana, né? Aqui a Maria do Carmo é uma professora de genética lá da universidade, é uma liderança católica, e esse rapaz é uma liderança protestante, essa senhora é uma liderança espírita, todos abraçados, né? A Associação Médico Espírita, na pessoa do seu presidente, o Dr. Wilson Ayub, ela apoia, ele participa. Hoje ele está participando da marcha, né? Então, a presidente da Federação Espírita de lá apoia, empresta o nome para esse evento. E nós já participamos, assim, o Wilson Ayub, né? O nosso presidente lá, do lado desse padre, que é uma pessoa agradabilíssima, muito bacana, e segurando a faixa,
Segurou na faixa, ó, o padre do lado do espírita, isso é uma coisa tão bonita, né? Que é um futuro que a gente almeja, porque a gente respeita muito a fé católica. O catolicismo, meus amigos, conforme Chico Xavier nos ensinou no Pinga Fogo, ela foi, com todos os seus problemas, hein? Tira aí pedofilia, tira Banco do Vaticano, tira mais o que nós podemos falar, Inquisição e Cruzadas, foi o esteio que sustentou os valores da civilização ocidental. Então, são nossos irmãos. Nós temos poucas diferenças, temos que nos juntar nas semelhanças. Nós somos todos pró-vida. Então, trabalhar em conjunto, né? Atos para sensibilizar nossos legisladores, muitos atos pelo Brasil afora, e a gente sabe disso porque a gente está em rede. O WhatsApp, quem não tem WhatsApp hoje? Quem não tem um grupo de WhatsApp? Né? Tem um grupo, eu participo da Rede Nacional em Defesa da Vida, que é de várias confissões religiosas, super legal. Tem professores de bioética, católicos, protestantes, padre, bispo, arcebispo, é um negócio muito legal, que a gente até fica conhecendo um pouco do pensamento do outro. Tem intolerância também, tá? Não são todos rosas. Mas eu não estou ali para brigar, não vou me ofender, a ofensa fica no colo de quem está fazendo. Né? Mas eu acho que nós precisamos nos aproximar. Aqui em Porto Alegre, em agosto, teve uma marcha, tinha um tanto de pessoas, né, participando, fazendo movimento. E hoje também, amanhã também haverá uma marcha aqui em Porto Alegre. Nós podemos nos juntar, somar com essas pessoas. Ou organizar a nossa própria marcha. Organizar. Se a gente junta mais gente, fica um movimento com muitas pessoas, chama atenção, não fica aquele gato pingado aqui e ali. Né? É legal juntar forças, a gente aprende muito com isso. Nós tivemos oportunidade também de participar, atender um pedido desesperado de um ministro da Eucaristia de Atílio Vivaco, que é uma cidade lá do Espírito Santo, que ele ia fazer uma palestra num evento pró-vida, mas eles não conseguiram. Aí a nossa presença nessa rede nacional nos permitiu saber dessa necessidade. A pessoa veio falar comigo, uma pessoa do Rio de Janeiro veio falar comigo se a gente não podia, os espíritos, podia atender os católicos lá, que estava sem um palestrante para falar no movimento pró-vida. E aí a Cláudia, que é uma professora de enfermagem, coordena o curso de enfermagem lá na Faculdade Salesiana de Vitória Espírita, a Claudinha fez a palestra do lado de protestantes. Não imagina isso, protestante, que acha que espiritismo é coisa do demônio. A gente vai mostrando, né, pessoal, que não é, então, muito agradável. Ou então, o ativismo lá na frente do Supremo Tribunal Federal, para os ministros pensarem, nós temos que pressionar esse pessoal. Porque tem gente que pressiona com dinheiro, nós só temos as nossas orações, as nossas vibrações, e nós somos os braços de Deus. Nós somos os braços de Deus. As obras que Deus faz é por nossos braços. Né? Então, nós temos que ir lá, assim, é um mico danado isso, às vezes, porque o meu amigo de profissão me vê, né? E lá no hospital universitário onde eu trabalho, na Universidade Federal do Espírito Santo, se faz aborto permitido por lei. Na maternidade onde eu trabalho, eu tenho que conviver com isso. E o meu colega que bota o comprimido para fazer o aborto, me vê na marcha. Aqui, veja. Porque, olha só, o sucesso de uma palestra de uma pessoa pró-vida na sede do Google viralizou na internet. A palestra da canadense Stephanie Gray teve 40 vezes mais visualizações na internet do que a palestra da presidente da gigante do aborto, a Planned Parenthood, nos Estados Unidos. Quer dizer, as pessoas querem ouvir falar de vida. Isso dá mais ibope. Nós temos ouvintes. Nós temos ouvintes, as pessoas querem ouvir falar da vida. Né? Outra coisa que pode ajudar a evitar o aborto é a adoção legal. Você não tem como cuidar do seu filho? Vamos arrumar uma família substituta. Fazer isso legalmente. Nada de adoção a brasileiro que se dá cadeia. Nós vamos procurar o poder público. O Ministério Público tem uma regra e essa mulher vai receber o amparo. Né? Então, outra coisa que acontece na Alemanha, por exemplo, é o parto confidencial. O parto confidencial é o seguinte, essa mulher vai para o hospital, tem o neném, ela dá o neném em adoção e fica registrado na filha desse bebê quem são os pais. Ele tem o direito, no futuro, de procurar. Porque o que acontece na outra situação, a roda dos enjeitados, nós já ouvimos falar da roda dos enjeitados, não é? Como que é isso? Do lado de fora das Santas Casas, aqui no Brasil, e na Europa também, tinha uma portinhola do mosteiro, do convento. No portão da rua, no muro da rua, essa portinhola ficava sempre aberta. A pessoa não quer o filho, ela pega o neném e bota aqui.
É uma cachola que você roda, aqui está mostrando o lado que fica virado para a rua, e aqui está mostrando o lugar onde esse bebezinho chega dentro do convento, da Santa Casa, etc. Isso está sendo feito hoje na Europa, na Suíça, na Bélgica, alguns países. Muitos bebês já foram resgatados, porém isso é criticado, porque esse bebê não tem conhecimento dos pais. E se discute que esse fato ofende um direito humano dessa criança, que ela tem direito de saber da sua origem. Bom, de qualquer forma, meus amigos, eu trouxe aqui 10 reflexões para nós pensarmos sobre como proteger a vida de um bebê do aborto. Olha, muita coisa, né? Isso foi a minha pequena criatividade. Mas tem mais coisa que pode ser feita. Cada um aí pode pensar. Eu acho que vocês tiveram ideias, né, enquanto eu estava falando. E eu gostaria muito que acontecesse aqui no Brasil, igual aconteceu recentemente na Irlanda, que é um país muito católico, uma marcha de 80 mil pessoas marchando pela vida, porque eles estavam querendo mudar a lei na Irlanda. Meus amigos, 80 mil. Para pensar. Nem os católicos conseguiram fazer isso aqui no Brasil. Então, eu acho que nós precisamos sair da timidez, nós precisamos. Não interessa se você tem culpa. Ninguém vai te perguntar, porque não está escrito na testa. Uma das coisas que acontece em quem tem culpa é que ela acha que todo mundo sabe e está apontando o dedo para ela. Aí, quando a pessoa vai falar com ela está pré-excitada. Eu não fiz nada. Mas eu não estou acusando, calma. Então, ninguém sabe, entenderam? Ninguém sabe. Eu já tive a oportunidade, em reunião mediúnica, de conversar com o espírito, que foi meu coleguinha de aborto. Mas quem não tem passado? Eu vou esperar o quê? Cada um tem a sua chance. Nós temos uma chance hoje. Eu queria trazer aqui uma fala que foi recebida no Congresso Espírita Estadual de setembro, agora, no Espírito Santo. Foi na sessão de encerramento que essa mensagem foi psicografada. Então, quem conhece vai identificar fácil o autor. Muita paz a todos. Desde os fenômenos das mesas girantes aos dias atuais, temos presenciado uma gama de interpretações e vivências dessa doutrina magnífica. Nos alegra ter participado naquele século em que o iluminismo invadiu a antiga França, criando campo filosófico para que os enviados do Senhor, sob a égide do Espírito da Verdade, pudessem imantar as mentes dos médiuns e trazer a lume o Consolador prometido. Vimos prosperar na Europa, a passos largos, a divulgação da Boa Nova à luz da doutrina espírita, com esforços de numerosos espíritos preparados e orientados sob a batuta do mestre lionês. Infelizmente, desvirtuada depois pelos desavisados, recebeu acolhida na terra fértil e próspera do rincão verde e amarelo, docemente preparado por Ismael e seus prepostos, e como solo fértil recebe a semente e produz, como já previsto, pelo Espírito de verdade. A passos largos, irrompe em várias partes do solo, germinando, crescendo e dando seus frutos. Vimos acompanhando esse desenvolvimento, até que nos foi dada a graça de reencarnar e dar a nossa modesta contribuição, apoiada e auxiliada pelo nosso humilíssimo Chico Xavier, com quem tivemos a honra de conviver. Aos poucos, conseguimos erguer neste solo a bandeira da Associação Médico Espírita. Já inscrita no coração do Mestre Jesus, elaborada com a orientação do grande trabalhador Bezerra de Menezes. Amigos do meu coração, essa mensagem é para lhes mostrar que nada acontece, que não tenha um planejamento divino. Nosso grande governador está ciente e aberto ao trabalho de todos. Venho, caro irmãos, conclamar os espíritas à postura ética com relação à valorização da vida. Posicionem-se nas rodas de convívio, nos lares, no trabalho, nas mídias, na sociedade, a favor do sim à vida. Não se inibam quando a grande ousadia dos ignorantes defensores do aborto se posicionar favorável. Gritem aos quatro cantos do mundo o sim à vida, trabalhem na sua preservação,
Criem grupos de discussão, de forma a promover o apoio aos tendenciosos, ao suicídio, à eutanásia. Nós, espíritas trabalhadores da última hora, temos a missão, a obrigação de auxiliar e lutar pela preservação da vida. Estamos do outro lado, mas sempre levantando essa bandeira, dando suporte às intuições. Não esmoreçam, o bem vencerá. Sejamos não apenas eleitos, mas ativistas em divulgar a imortalidade da alma. Sinto o coração jubiloso ao comparecer a esse evento tão grandioso. Que ele seja grandioso na sementeira, que tenha em cada um de vocês o multiplicador das ideias espíritas. Saiam a semear muita luz. Recomendações especiais aos meus filhos queridos da AMES. Que a paz do Divino Mestre esteja conosco. Vamos que vamos. Marlene Nobre. Muito obrigado.